Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Abraço a todos, galera, do nosso curso de RQ. Sexta-feira, né? Vamos lá. Sexta-feira ainda tem que ter aula com o Silvio, aula à noite, alguns cursos aula amanhã. Para quem faz o módulo de sábado, amanhã, aula nossa de crimes ambientais, ok? Amanhã é aula 2 de legislação penal especial. Bom, galera, vamos resolver as questões de hoje, então. Nós vamos resolver aquelas 5 questões que ficaram pendentes na aula passada, não é? Ficaram 5 ou 4 questões pendentes na aula passada, e aí depois nós resolveremos questões inéditas da aula de hoje, ok? Sempre naquele esquema, né? As questões que ficam pendentes, nós resolvemos elas na aula seguinte. Então, a primeira questão é uma das últimas da aula anterior, pessoal. Vamos ver? É uma questão da CESP, concurso de juiz substituto no estado da Paraíba. É sobre liberdade provisória, prisão temporária, etc., etc., no caso de crimes hediondos e assemelhados. Vamos ver. Assinale a opção correta com referência a prisões e liberdade provisória. Conforme a jurisprudência do STJ, mesmo com o advento da Lei 11.464 de 2007, que alterou a lei que trata dos crimes hediondos, não se tornou possível a liberdade provisória nos crimes hediondos ou equiparados, ainda no caso de não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva. Ainda no caso de não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva. Pessoal, essa é uma longa discussão, não é? Cabe ou não cabe liberdade provisória nos crimes hediondos e assemelhados? Essa questão ainda está sendo discutida no STF e ela ainda é objeto de divergência também no STJ. Olha só. Há um entendimento, há uma corrente que diz: não é possível liberdade provisória nos crimes hediondos e assemelhados. Não é possível liberdade provisória nos crimes hediondos e assemelhados porque o artigo 5º, inciso 43 da Constituição, diz que os crimes hediondos e assemelhados são inafiançáveis. E essa expressão inafiançáveis significa a proibição de qualquer liberdade provisória. Ok? Essa é a primeira corrente. Primeira corrente diz: crimes hediondos e assemelhados, não cabe liberdade provisória. Não cabe liberdade provisória nem com fiança e nem sem fiança. E não cabe liberdade provisória por quê? Porque o artigo 5º, inciso 43 da Constituição, diz que esses crimes são inafiançáveis, o que significa dizer que não cabe nenhum tipo de liberdade provisória. Ou seja, para essa primeira corrente, a expressão inafiançáveis significa proibição de liberdade provisória com fiança, claro, mas significa também proibição de liberdade provisória sem fiança. Por quê, Silvio? Dizem os adeptos dessa primeira corrente: não teria sentido o legislador proibir liberdade provisória mediante o pagamento de fiança e autorizar liberdade provisória sem fiança. Não seria razoável o legislador dizer: olha, liberdade provisória pagando fiança, não. Agora, liberdade provisória de graça, pode. Então, os adeptos dessa primeira corrente dizem o seguinte: a proibição da liberdade provisória decorre da própria Constituição nos crimes hediondos e assemelhados. Nos crimes hediondos e assemelhados, a proibição de liberdade provisória decorre da própria Constituição. Logo, não cabe liberdade provisória em crimes hediondos e assemelhados, ainda que não estejam presentes os motivos processuais da prisão preventiva. Bom, só que existe uma segunda corrente que diz o contrário. Ah, só um detalhe. Esta primeira corrente diz o seguinte: essa primeira corrente ainda argumenta: é bem verdade que o artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos proibia fiança e liberdade provisória.
Só que a Lei 11.464 de 2007, que é essa lei da alternativa a Lei 11.464 de 2007 alterou o artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, que agora só proíbe fiança. Portanto, o artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos proibia fiança e liberdade provisória e agora só proíbe fiança. Mas isso foi uma mera correção da lei, porque a lei era redundante. A lei era redundante porque, ao proibir a fiança, a lei já está proibindo qualquer espécie de liberdade provisória. Então, a alteração que houve no artigo 2º, com a supressão da expressão liberdade provisória, foi apenas para corrigir uma redundância, já que a proibição da fiança já significa a proibição de qualquer liberdade provisória. Pessoal, com o devido respeito de quem entende assim, esse entendimento é teratológico, é monstruoso. Desde 1941, desde o Código do Império, liberdade provisória com fiança é uma coisa e liberdade provisória sem fiança é outra coisa. Os caras estão querendo transformar a liberdade provisória com fiança e a liberdade provisória sem fiança numa coisa só, que é uma coisa de louco. É uma coisa de louco isso aí. Essa interpretação, essa primeira corrente é absurda, é absurda, é absurda. Bom, a segunda corrente diz o seguinte: cabe liberdade provisória nos crimes hediondos e assemelhados, desde que não houver os motivos da prisão preventiva. Se não houver os motivos da prisão preventiva, o réu é presumidamente inocente. Ele é sempre presumidamente inocente. Pouco importa se o crime é hediondo ou não é hediondo. Se ele ainda é inocente, não há que se ficar avaliando a gravidade do crime para negar ou não liberdade provisória. Então a segunda corrente diz a seguinte: se não estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, é cabível liberdade provisória em crimes hediondos e assemelhados. Por quê? Porque a própria Constituição, no próprio artigo 5º, diferencia liberdade provisória com fiança de liberdade provisória sem fiança. A própria Constituição diz assim, ninguém ficará preso quando a lei admitir liberdade provisória com fiança ou sem fiança. A própria Constituição distingue a liberdade provisória com fiança da liberdade provisória sem fiança. Segundo, a Lei 11.464 de 2007 alterou a Lei dos Crimes Hediondos, o artigo 2º, que agora não proíbe mais liberdade provisória sem fiança. Bom, o que vem prevalecendo de forma discreta é a segunda corrente. O que vem prevalecendo de forma discreta, inclusive no STJ, é a segunda corrente. Então, a alternativa A está errada. A alternativa A está errada. A alternativa B: a prisão temporária regulada pela Lei 7.960 de 89 é prevista no caso dela ser imprescindível para as investigações e de haver fundadas razões, de acordo com prova cabal, de autoria e participação do investigado nos crimes listados na referida lei, entre os quais não se inclui o crime de quadrilha. Errado, pessoal, errado. Entre os quais se inclui o crime de quadrilha. Entre os quais se inclui o crime de quadrilha. E outra coisa, não é necessária prova cabal de autoria e participação. Bastam indícios. Não é necessário prova cabal, não é? Então a letra B está errada. Letra C: conforme a pacífica jurisprudência dos tribunais superiores, a vedação legal da liberdade provisória ao acusado de tráfico ilícito de entorpecentes não é motivo suficiente para impedir a sua concessão ao réu preso em flagrante pela prática daquele delito. Olha só, pessoal. Conforme a pacífica jurisprudência dos tribunais superiores, leia-se STJ e STF, a vedação legal da liberdade provisória ao acusado de tráfico
ilícito de entorpecentes não é motivo suficiente para impedir a sua concessão ao réu preso em flagrante pela prática daquele delito. Pessoal, a lei de drogas proíbe liberdade provisória para o preso em flagrante por tráfico. Lei de drogas proíbe liberdade provisória para preso por tráfico. Há quem entenda que isso é motivo suficiente para negar o pedido de liberdade provisória. Há quem entenda que a proibição do artigo 44 da Lei de Drogas é suficiente para proibir liberdade provisória ao preso por tráfico. Há entendimento em contrário. É claro que há, nós acabamos de ver. Porém, não é pacífica a jurisprudência de que a vedação do artigo 44 não é suficiente para proibir liberdade provisória. Não é pacífico isso. Há quem entenda que essa proibição é sim, há quem entenda que a proibição de liberdade provisória do artigo 44 da Lei de Drogas é sim suficiente para proibir liberdade provisória para o preso por tráfico. Não é unânime, mas há entendimento nesse sentido. Então a letra C está errada também. Letra D. Ainda que o acórdão da apelação interposta contra a sentença que tenha imposto medida de segurança transite em julgado, não fica prejudicada a impetração de habeas corpus quanto ao pedido de liberdade provisória, pois ambos os institutos baseiam-se em fundamentos distintos. Pelo amor de Deus, não é, pessoal? Se a sentença que aplicou medida de segurança transitou em julgado, é porque o processo acabou. Se a sentença que aplicou medida de segurança transitou em julgado, é porque o processo acabou. Como é que você vai pedir liberdade provisória num processo que já acabou? Não dá. Não dá para pedir liberdade provisória em processo com decisão já transitada em julgado. Porque se já tem decisão transitada em julgado, o processo já acabou. Vai pedir liberdade provisória do quê? Então a letra D, erradíssima. E letra E, conforme entendimento do STJ, é imprescindível, mesmo no caso de crimes hediondos, a demonstração, com base em elementos concretos, da necessidade da custódia preventiva do acusado, incluindo-se o tráfico ilícito de drogas, não obstante a vedação da Lei 11.343 de 2006. É o que prevalece. É o que prevalece. O que prevalece é que o fato de ser tráfico por si só não impede liberdade provisória. O fato de ser tráfico ou ser crime hediondo, por si só, não impede liberdade provisória. Mesmo nesses crimes, a proibição da liberdade provisória só se justifica se existirem os motivos da prisão preventiva. Mesmo nesses crimes. É o que prevalece. Essa questão, ela poderia até ser impugnada, porque, na verdade, você tem entendimento nos dois sentidos. Não é? Não é pacífico ainda. O STF ainda está julgando um HC para resolver isso. Se bem que eles estão perguntando o STJ, mas no STJ também existe divergência. Quinta turma e sexta turma não falam a mesma língua nesse tema. Mas, a considerar o entendimento prevalecente, a letra E está correta. Ok? Letra E, então, vamos considerá-la como correta. Há entendimento. Se bem que eles não falam entendimento majoritário, eles falam entendimento. Então está correta a letra E, não é? Próxima. A citação é admissível por hora certa, estabelecendo a legislação processual penal forma específica e determinada. Pessoal, a citação por hora certa foi criada no processo penal com a reforma de 2008, certo? Até 2008, não existia citação por hora certa no processo penal. Quando o réu se ocultava, a citação era por edital. Não é? Quando o réu se ocultava para não ser citado, a citação era por edital. Sim. Em 2008, naquela grande reforma do Código de Processo Penal que houve, foi inserida no processo penal a citação por hora certa. Mas o Código de Processo Penal
diz o seguinte: aplicam-se as regras da citação por hora certa do Código de Processo Civil. Ou seja, pessoal, o Código de Processo Penal prevê a citação por hora certa, prevê, mas não estabelece a forma como essa citação é feita. A forma pela qual essa citação é feita segue as regras do processo civil. Ok? Então está errada a letra A. Letra B. A citação do réu preso é dispensável, bastando a requisição. Absurdo. O artigo 350 ou 351, deixa eu conferir aqui, pessoal. O artigo 300 e... Deixa eu só ver, deixa eu só conferir. 360, não 350, 360. O artigo 360 do Código de Processo Penal diz que se o réu estiver preso, ele tem que ser citado pessoalmente. Pessoalmente, por oficial de justiça. É que até 2003, a citação do réu preso era por requisição. Por isso que é importante saber como era antes. Porque como era antes, eles utilizam como alternativa errada da questão. Então, até 2003, réu preso era citado por requisição. Na verdade, o juiz mandava a requisição para o diretor do presídio e o diretor do presídio é quem citava o réu. A partir de 2003, o artigo 360 mudou. Réu preso tem que ser citado pessoalmente, sob pena de nulidade absoluta. Ok? Então, erradíssima a letra B, pessoal. Letra C. Procedida por edital de réu preso em outra unidade da Federação é nula, segundo entendimento simulado do Supremo Tribunal Federal. Não. Existe uma súmula do Supremo, que é a súmula 351. Isso. A súmula 351 do STF diz o seguinte: é nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição. É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação. Então, se o processo tramita em São Paulo e o réu está preso em São Paulo, a citação tem que ser pessoal. Agora, se o réu está preso em outra unidade da federação, o processo tramita em São Paulo e o réu está preso no Rio de Janeiro. Nesse caso, a súmula 351 do STF, interpretada a contrário sensu, permite a citação por edital. Se o réu está preso em outra unidade da federação, é possível a citação por edital, nos termos da súmula 351 do STF, interpretada a contrário sensu. Há quem diga que essa súmula perdeu vigência. Há quem diga que essa súmula perdeu vigência porque o artigo 360 do Código de Processo Penal diz que o réu preso deve ser citado pessoalmente. Pouco importando se ele está preso na mesma unidade da federação onde tramita o processo ou em outra unidade. O artigo 360 do Código de Processo Penal diz que o réu preso deve ser citado por edital. Aliás, o réu preso deve ser citado pessoalmente. Pouco importando se ele está preso no mesmo estado onde tramita o processo ou em outro estado. Então, há quem sustente que essa súmula 351 do STF perdeu vigência, perdeu eficácia com a nova redação do artigo 360 do Código de Processo Penal. Mas vejam, a questão aqui, número 2, não está perguntando se essa súmula continua aplicável ou não. Está perguntando o que diz a súmula. Ok? Então vamos ver o que diz a letra C. Precedida por edital de réu preso em outra unidade da federação é nula, segundo entendimento simulado do Supremo. Não. Se o réu está preso em outra unidade da federação,
a súmula entende que a citação pode ser por edital. Se o réu está preso em outra unidade da federação, a súmula entende que a citação pode ser por edital. Então a letra C está errada. Letra D. Procedida pessoalmente não conduz à suspensão do processo se o réu deixar de comparecer a algum ato. Essa é a correta, pessoal. Essa é a correta. Olha só. O artigo 366 do Código de Processo Penal diz que o processo fica suspenso se o réu for citado por edital. Artigo 366 do CPP diz que o processo fica suspenso se o réu for citado por edital e não constituir advogado e não comparecer ao processo. Se ele for citado por edital e não constituir advogado e não comparecer ao processo, o processo e a prescrição ficam suspensos. Tudo bem. Agora, faltando um desses três requisitos, aplica-se o artigo 367. O processo segue a revelia do réu na presença de advogado. Faltando um desses três requisitos do artigo 366, aplica-se o 367. O processo segue a revelia do réu na presença de um advogado. Por exemplo, o réu foi citado pessoalmente, não constituiu advogado e não compareceu. Bom, se ele não compareceu, não constituiu advogado, mas foi citado pessoalmente, artigo 367, segue o processo. Outra situação. O réu foi citado por edital, olha só, o réu foi citado por edital, não compareceu ao processo, mas constituiu advogado. Se o réu foi citado por edital, não compareceu aos atos do processo, mas constituiu advogado, é porque ele sabe da existência do processo. Portanto, artigo 367, segue o processo à revelia dele. Portanto, para que o processo fique suspenso, são necessários os três requisitos cumulativamente: que o réu seja citado por edital, e não compareça, e não constitua advogado. Então, a letra D está correta. E a letra E é absurdamente errada, né? É inadmissível citação por carta precatória. É claro que é admissível possível citação por precatória. Terceira questão. No procedimento sumaríssimo da Lei 9.099, que trata das infrações de menor potencial ofensivo, não encontrado o acusado para citação pessoal, a competência não se desloca para o juízo comum. Se desloca. Se o réu não for encontrado para ser citado pessoalmente, a competência se desloca para o juízo comum. Aliás, pessoal, olha só. O juizado criminal, o GCRIM, é o competente para julgar as infrações de menor potencial ofensivo, certo? Certo. Mas há 5 casos, há 5 hipóteses nas quais a competência para julgar infração de menor potencial ofensivo não é do GCRIM. Há 5 hipóteses em que a competência para julgar infração de menor potencial ofensivo não é do GCRIM. Primeira hipótese: se o réu não for encontrado para ser citado pessoalmente. No GCRIM não existe citação por edital. No GCRIM não tem citação por edital. Então vejam, se o réu não foi encontrado para ser citado pessoalmente, e se ele não pode ser citado por edital, solução é deslocar a competência para o juízo comum. Deslocar a competência para o juízo comum
Porque lá no juízo comum ele poderá ser citado por edital. Segunda hipótese. Segunda hipótese na qual o GCRIM não julga a infração de menor potencial ofensivo. Se o fato for complexo. Se o fato for complexo, desloca-se a competência para o juízo comum. Por quê, Silvio? Porque o GCRIM é regido pelos princípios da celeridade, informalidade e economia processual. O GCRIM é pautado pelos princípios da celeridade, informalidade e economia processual. Portanto, o GCRIM não pode apurar fatos complexos. Fatos complexos vão para o juízo comum. Terceira situação em que GCRIM não julga infração de menor potencial ofensivo. Se a infração de menor potencial ofensivo for praticada em conexão com uma que não seja infração de menor potencial ofensivo. Se a infração de menor potencial ofensivo é praticada em conexão com outra que não é infração de menor potencial ofensivo, ambas vão para o juízo comum. Quarta hipótese. Se for infração de menor potencial ofensivo militar. Se for infração de menor potencial ofensivo militar, a competência da justiça militar e não do GCRIM. E quinta hipótese. Se for infração de menor potencial ofensivo, praticada em situação de violência doméstica contra a mulher. Se for infração de menor potencial ofensivo, praticada em situação de violência doméstica contra a mulher, o GCRIM também não julga, porque não se aplica a Lei 9.099 aos crimes de violência doméstica contra a mulher. Beleza? Então, pessoal, a letra A está errada. Letra B. São cabíveis embargos de declaração e, quando opostos contra a sentença, suspendem o prazo para o recurso. Correto, pessoal? Na Lei 9.099, são cabíveis embargos de declaração contra a sentença do GCRIM. Só que, os embargos suspendem o prazo para o recurso, não interrompem. Cuidado, hein? Cuidado. Os embargos suspendem, não interrompem o prazo para o outro recurso. No Código de Processo Penal, os embargos interrompem o prazo para o recurso. No processo penal, os embargos interrompem o prazo para o outro recurso. Ou seja, o prazo volta a ser contado do zero. No GCRIM, os embargos suspendem o prazo do outro recurso. Ou seja, o prazo para o outro recurso volta a ser contado pelo prazo que faltava. Tranquilo? Letra B correta. Letra C. O interrogatório é anterior à inquirição das testemunhas. Errado. No procedimento sumaríssimo, o interrogatório é o último ato da instrução. No procedimento sumaríssimo, o interrogatório é o último ato da instrução. Próxima. A sentença deve conter relatório, motivação e parte decisória. Errado. No juizado, a sentença pode dispensar o relatório. No juizado, a sentença pode dispensar o relatório. Próxima. A competência determinada pelo domicílio do autor do fato. Errado. A competência determinada pelo local do crime. A competência determinada pelo local do crime. Portanto, a única correta, A. Próxima. A prisão temporária será decretada pelo juiz em face apenas de requerimento do MP e terá prazo de 5 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Errado. A prisão temporária pode ser decretada por representação da autoridade policial também.
Pode ser decretada por representação da autoridade policial. Letra B. Será decretada em face de representação da autoridade policial ou de requerimento do MP e terá, em qualquer caso, prazo de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Errado, pessoal. A prisão temporária tem o prazo de 5 dias, prorrogável por mais 5 dias. Salvo nos crimes hediondos e assemelhados, 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. Então a letra B está errada. Letra C. Será decretada no caso de representação da autoridade policial ou de requerimento do MP e terá, em caso de crimes hediondos equiparados, prazo de 30 dias, não se admitindo prorrogação. Errado. Admite-se a prorrogação por mais 30 dias. É possível a prorrogação por mais 30 dias. Letra D. De representação da autoridade policial de requerimento do MP e terá, na hipótese de crimes hediondos equiparados, prazo de 30 dias prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. É exatamente essa a alternativa correta. A alternativa correta, D de dado. E letra E. Apenas de representação da autoridade. Errado. O MP também pode requerer prisão temporária. Aliás, pessoal, aqui na lousa, ó, as 3 diferenças entre prisão preventiva e prisão temporária. As 3 diferenças entre prisão preventiva e prisão temporária. Prisão preventiva não tem prazo. Prisão temporária tem prazo. 5 dias mais 5 dias ou 30 dias mais 30 dias em caso de crimes hediondos e assemelhados. Segundo, prisão preventiva pode ser decretada na fase das investigações ou da ação penal. Prisão temporária só na fase das investigações. Prisão preventiva. O juiz pode decretar de ofício na fase da ação. Prisão temporária. O juiz não pode decretar de ofício. O juiz não pode decretar de ofício. Ok, pessoal? Vamos para a próxima questão. A questão 5 é tranquila demais, né, pessoal? Na sentença absolutória imprópria, o réu é absolvido em virtude de excludente de licitude errada, obtém perdão judicial errado, é absolvido, mas recebe medida de segurança. Pessoal, letra C é a correta. Só lembrando, ó, só lembrando. A sentença que aplica medida de segurança ao inimputável, a sentença que aplica medida de segurança ao inimputável é chamada de sentença de absolvição imprópria. Por quê? Sentença de absolvição imprópria, Silvio. Porque o juiz julga improcedente o pedido, na ação penal, absolve o réu, mas impõe medida de segurança, que é sanção penal. O juiz julga improcedente o pedido acusatório do MP, o juiz absolve o réu, mas impõe medida de segurança, que é sanção penal. Beleza? Então, propriamente, não se trata de uma absolvição. Absolvição com sanção. Bom, então, a quinta questão correta é a letra C de casa. Próxima questão.
Considerando o que dispõe a Lei 9.605 de 98, em relação à responsabilidade penal da pessoa jurídica nas infrações penais contra o meio ambiente, é correto afirmar que quem de qualquer forma concorre para a prática dos crimes previstos nesta lei incide nas penas a estes cominadas na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro conselheiro de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário da pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática quando podia agir para evitá-la. Pessoal, esse artigo é a transcrição do artigo 2º da Lei dos Crimes Ambientais. Então, essa afirmação está correta. Só um detalhe, ó. A PUC errou nessa questão, porque o enunciado está dizendo assim, com relação à responsabilidade penal da pessoa jurídica, o enunciado. Só que esse artigo 2º da Lei dos Crimes Ambientais não trata de responsabilidade penal da pessoa jurídica. Trata de responsabilidade penal das pessoas físicas. Não tem nada a ver com responsabilidade penal da pessoa jurídica. Está permitindo punir o diretor, o gerente, o mandatário, está permitindo punir a pessoa física. Então, o enunciado já está em contradição com a afirmativa 1. Bom, mas vamos deixar essa observação de lado. Ó, na tela. Quem de qualquer forma concorre para a prática dos crimes previstos nesta lei, incide nas penas a excominadas na medida de sua culpabilidade. Até aqui, grifa para mim até culpabilidade. Até a palavra culpabilidade, o artigo 2º está apenas dizendo que existe concurso de pessoas em crimes ambientais. Só isso. Está apenas dizendo que existe concurso de pessoas em crimes ambientais. E está adotando a teoria monista ou unitária. Teoria monista ou unitária, ou seja, todos respondem pelo mesmo crime ambiental. E a pena é individualizada na medida da culpabilidade de cada um. Todos respondem pelo mesmo crime ambiental, teoria monista ou unitária, mas a pena é individualizada na medida da culpabilidade de cada um. Então, até aí, o artigo 2º da Lei dos Crimes Ambientais não está dizendo nada de novo. Ele está dizendo o mesmo que já está dito no artigo 29 caput do Código Penal. No 29 caput do Código Penal. Agora o que interessa é a segunda parte do artigo 2º. Na tela, ó. Bem como o diretor, administrador, membro de conselho de órgão técnico, auditor, gerente, preposto ou mandatário de pessoa jurídica que, grifa de uma cor para mim, sabendo da conduta criminosa de outrem, de outra cor, deixar de impedir a sua prática quando podia agir para evitá-lo. Pessoal, esta segunda parte do artigo 2º está dizendo que essas pessoas, diretor, administrador, etc., essas pessoas respondem por ação, por omissão, respondem por omissão nos crimes ambientais. Ou seja, essas pessoas respondem quando não evitam o crime ambiental. Essas pessoas respondem quando não evitam o crime ambiental. Ou seja, o artigo criou para essas pessoas o dever jurídico de agir. O artigo 2º criou para essas pessoas o dever jurídico de agir, que faz com que a omissão delas seja punida. Portanto, essas pessoas que representam a pessoa jurídica são punidas por omissão nos crimes ambientais. Mas cuidado, elas são punidas desde que saibam do crime e possam agir para evitá-lo. Saibam do crime e possam agir para evitá-lo. A lei é bem clara. Essas pessoas serão punidas por omissão se souberem do crime e puderem evitar o crime. Puderem evitar o crime. Por exemplo, o diretor
de uma empresa e está viajando para a Europa a trabalho. Alguém vai e comete um crime ambiental na empresa aqui no Brasil. Esse diretor não sabia do crime, logo não podia agir para evitá-lo. Ou então, o proprietário da empresa determina que sejam cortadas as árvores ilegalmente. O proprietário da empresa diz: cortem árvores na área proibida, pode cortar que eu garanto. O diretor de marketing da empresa diz para o proprietário: ô chefe, isso está errado. Nós não podemos cortar árvores nessa área. O proprietário diz para o diretor de marketing: olha, o senhor cuida do marketing. O senhor não tem nada a ver com a produção. Quem manda aqui na empresa sou eu. Vejam, o diretor de marketing, dentro da estrutura hierárquica da empresa, não tem poderes para evitar o crime ambiental. O diretor de marketing, dentro da estrutura hierárquica da empresa, não tem poderes para evitar o crime ambiental. Portanto, ele sabe que o crime ambiental está ocorrendo, mas não pode evitá-lo. Ou seja, esse diretor de marketing não pode ser responsabilizado pela omissão, porque ele não pode evitar o crime. Esses dois requisitos, saber que o crime existe e poder evitar o crime, esses dois requisitos impedem a chamada responsabilidade penal objetiva. Beleza? Vamos para a afirmativa 2. As pessoas jurídicas somente poderão ser responsabilizadas administrativa e civilmente, conforme o disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal, contratual ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da entidade. Errado, pessoal. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente. Administrativa, civil e penalmente. Esse inciso 2, ou essa afirmativa 2, é o artigo 3º da Lei dos Crimes Ambientais. Portanto, está errado, porque o artigo 3º da Lei dos Crimes Ambientais diz que pessoa jurídica responde civil, administrativa e penalmente. O artigo 3º da Lei dos Crimes Ambientais trata da responsabilidade penal da pessoa jurídica. A pessoa jurídica tem responsabilidade penal desde que a decisão do crime seja tomada por seu representante legal, contratual ou órgão colegiado. Pessoa jurídica tem responsabilidade penal desde que a decisão do crime, a decisão de praticar o crime, seja tomada por seu representante legal, contratual ou órgão colegiado. Se a decisão do crime foi tomada pelo funcionário da motosserra, não há responsabilidade penal da pessoa jurídica. Por quê? O funcionário da motosserra não é representante legal, contratual, nem órgão colegiado da empresa. Então, primeiro requisito, para que haja responsabilidade penal da pessoa jurídica, que a decisão do crime, seja tomada por representante legal, contratual ou órgão colegiado. É a chamada responsabilidade penal por ricochete. Responsabilidade penal por ricochete de empréstimo por procuração ou por mandato. Responsabilidade penal por ricochete de empréstimo por procuração ou por mandato.
Segundo requisito, pessoal. A pessoa jurídica pode ter responsabilidade penal se o crime for praticado no interesse ou benefício dela. Se o crime ambiental foi praticado no interesse ou benefício dela. Presentes esses dois requisitos, a pessoa jurídica tem responsabilidade penal. Observação. Para o STJ, pessoa jurídica é sujeito ativo de crime. Para o STJ, a pessoa jurídica é sujeito ativo de crime. Ok? Então, o inciso 2 está errado, porque diz que as pessoas jurídicas somente podem ser responsabilizadas administrativa e civilmente. Errado. 3. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Esse inciso 3 é o artigo 3º, parágrafo único. Artigo 3º, parágrafo único. O artigo 3º, parágrafo único da Lei dos Crimes Ambientais diz exatamente isso. Que a responsabilidade da pessoa jurídica não exclui a das pessoas físicas pelo mesmo fato. Pelo mesmo fato. É o chamado sistema da dupla imputação ou sistema de imputações paralelas. Sistema da dupla imputação ou sistema de imputações paralelas. Ou seja, pessoa jurídica e pessoa física são punidas pelo mesmo fato. Isso não é bis in idem, Silvio? Não. O STJ já disse que o sistema da dupla imputação ou de imputações paralelas não é bis in idem. Por quê? Bis in idem significa punir duplamente pelo mesmo fato a mesma pessoa. Punir duplamente pelo mesmo fato a mesma pessoa. E o sistema da dupla imputação está permitindo punir duplamente pelo mesmo fato pessoas distintas. Então a terceira afirmativa está correta. Quarta afirmativa. Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Correta. É o artigo 4º da Lei de Crimes Ambientais. É o artigo 4º da Lei de Crimes Ambientais. É a chamada desconsideração da pessoa jurídica. Só um detalhe, pessoal. Essa desconsideração serve para transferir responsabilidade civil e administrativa da pessoa jurídica para a pessoa física. Ela serve para transferir responsabilidade civil e administrativa da pessoa jurídica para a pessoa física. Agora, ela não serve para transferir responsabilidade penal da pessoa jurídica para a pessoa física. Não, isso não. Por que não, Silvio? Porque a responsabilidade penal é intransferível. A responsabilidade penal é intransferível. Portanto, não pode a responsabilidade penal da pessoa jurídica ser transferida para a pessoa física. Porque a responsabilidade penal é intransferível. Artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal, que trata do princípio da intranscendência ou da incomunicabilidade da responsabilidade penal. Então estão corretas a 1, a 3 e a 4. A 1, a 3 e a 4. Alternativa A. Próxima questão. No que concerne aos crimes hediondos equiparados, é correto afirmar que os condenados por crime de tortura em qualquer modalidade deverão iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Errado, pessoal. No crime de omissão perante a tortura, o regime inicial é o aberto ou semiaberto. No crime de omissão perante a tortura, o regime inicial é o aberto ou semiaberto. Artigo 1º, parágrafo 7º da Lei de Tortura. Letra B.
A progressão de regime dar-se-á após o cumprimento de 2/5 da pena se condenado primário e de 2/3 se reincidente específico em crimes dessa natureza. Errado. A progressão se dá em 2/5 condenado primário e 3/5 condenado reincidente. Letra C. O livramento condicional poderá ser concedido após o cumprimento de 3/5 da pena. Errado. Após o cumprimento de 2/3 da pena. Ok? Letra D. Entre eles não se inclui o estupro de vulnerável e o homicídio simples. Pelo amor de Deus. Estupro de vulnerável é claro que é crime hediondo. Errada a letra D. E letra E. Não pode ser classificado como de tal natureza a extorsão qualificada pela lesão grave. Correto, pessoal. Correto. Extorsão qualificada pela morte é crime hediondo. Extorsão qualificada pela morte, crime hediondo. Extorsão qualificada pela lesão grave não é crime hediondo. Então a correta é a letra E. Próxima questão. Em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de furto, um juiz concedeu a um adolescente a remissão, aplicando-lhe ainda a medida de prestação de serviço à comunidade pelo prazo de 2 meses. O MP, que tomou ciência da sentença em 10/3/2008, não recorreu. A prescrição penal não se aplica a medidas socioeducativas consoante entendimento jurisprudencial do STJ. Pessoal, olha só. O ECA não prevê prescrição de medida socioeducativa. Como o ECA não prevê prescrição de medida socioeducativa, surgiram duas correntes. Primeira corrente: não há prescrição de medida socioeducativa. Não há prescrição de medida socioeducativa porque o ECA não prevê e porque medida socioeducativa não é pena. Porque o ECA não prevê e porque medida socioeducativa não é pena. Beleza. Segunda corrente. Há prescrição de medida socioeducativa. Há prescrição de medida socioeducativa. Por quê, Silvio? Porque embora o ECA não prevê, e embora não seja pena, a medida socioeducativa tem caráter retributivo e punitivo, inclusive podendo cercear a liberdade do menor. Se a medida socioeducativa tem caráter punitivo, inclusive com possibilidade de cerceamento da liberdade do menor, ela deve estar sujeita à prescrição. Essa segunda corrente é a do STJ. Súmula 338. Essa segunda corrente é a do STJ, súmula 338. Bom, então para o STJ, medida socioeducativa prescreve. Sim, para o STF também. Para o STF também. Silvio, mas o ECA não prevê medida prescrição. Se o ECA não prevê prescrição, aplicam-se as regras de prescrição do Código Penal. Aplicam-se as regras de prescrição do Código Penal. Portanto, a prescrição em abstrato da medida socioeducativa se dá no mesmo prazo da prescrição em abstrato da pena. Se a prescrição em abstrato da pena é 8 anos, a prescrição em abstrato da medida socioeducativa é 8 anos também. E a prescrição da pretensão executória é calculada com base na medida socioeducativa aplicada. Só que, peraí, tem medida socioeducativa que é aplicada por prazo indeterminado. Se a medida socioeducativa é aplicada por prazo indeterminado, a prescrição é de 3 anos. Então vamos lá. A PPP, a prescrição em abstrato, se dá no mesmo prazo da prescrição em abstrato da pena.
A prescrição da pretensão executória se dá com base na medida socioeducativa aplicada. Ou então, em 3 anos, se for por prazo indeterminado. Beleza. Olha só. Todos esses prazos devem ser reduzidos pela metade. Todos esses prazos são reduzidos pela metade. Por quê, Silvio? Porque o artigo 115 do Código Penal diz que a prescrição é reduzida pela metade quando o infrator é menor de 21 anos. E no caso de ato infracional, ele é sempre menor de 21 anos. Ok? Então a questão 8 está errada. Questão 9. Levando-se em consideração exclusivamente os tipos penais do Estatuto do Armamento, aquele que é o responsável legal da empresa e em desacordo com a determinação legal regulamentar possui arma de fogo de uso permitido em seu local de trabalho, comete, olha só, pessoal. Essa questão envolve a principal questão que cai em concurso sobre o Estatuto do Desarmamento. Olha só. Essa questão envolve a diferença entre posse e porte. A diferença entre posse e porte é a seguinte, pessoal. A diferença entre posse e porte é a seguinte. A posse se dá na residência do infrator ou no local de trabalho dele se ele for o responsável legal pelo estabelecimento. E o porte se dá em qualquer outro local. Em qualquer outro local. Pessoal, o dono de um restaurante e o garçom têm armas guardadas na gaveta. Olha só, o dono do restaurante e um garçom têm armas guardadas na gaveta do restaurante. O dono está praticando posse e o garçom está praticando porte. O dono está praticando posse porque ele é o responsável pelo restaurante. E o garçom está praticando porte. Então vamos ver a resposta da questão. Questão 9, letra E. Comete em tese o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Vamos terminar rapidinho. Questão 10. Nos delitos do Código de Trânsito Brasileiro, a penalidade de suspeição, proibição de se obter a permissão, habilitação para conduzir veículo automotor. Letra A, tem prazo mínimo de 1 mês. Errado. O prazo varia de 2 meses a 5 anos. 2 meses a 5 anos. Letra B, é cumprida concomitantemente a pena de prisão. Errada. O Código de Trânsito diz que essa pena não começa enquanto o condenado está preso. A pena de suspensão, proibição de dirigir, não começa enquanto o condenado está preso. Letra C, é imposta apenas para o delito de embriaguez ao volante. Errado. É cabível para qualquer crime. É cabível para qualquer crime do Código de Trânsito. Letra D, é imposta obrigatoriamente para o reincidente específico em crimes de trânsito. Em crimes de trânsito. Correta. Está mal feita essa questão, né? É imposta obrigatoriamente para o reincidente específico em crime de trânsito. Se o indivíduo tem 2 furtos, não. Ok? Então, a letra D está correta com essa observação. A penalidade de suspensão ou proibição é imposta para o reincidente específico em crimes de trânsito. Então, está correta a letra D. E letra E, tem a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. Errada.
tem a duração de 2 meses a 5 anos. Correta a letra D de dado. E a última... A conduta de porte de drogas para consumo pessoal possui a natureza de infração sui generis, porquanto o fato deixou de ser rotulado como crime, tanto do ponto de vista formal quanto material. Essa é a tese do Luiz Flávio. Mas o STF discordou e o STF entende que porte de drogas para consumo pessoal é crime. É crime. Não houve descriminalização do porte. O porte continua sendo crime. Portanto, a questão 11 está errada. Ok, pessoal? Pessoal, me sigam lá no Twitter, @MacielSilvio. Toda hora eu estou colocando dica lá. Coloquei 5 ontem, 7 hoje. Me sigam lá no Twitter, @MacielSilvio. Ok, galera? Fiquem todos com Deus. Bom final de semana e até a próxima aula.